O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: tenho compaixão da multidão, que já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos no tempo do Advento, tempo em que nós nos preparamos para acolher, para receber o Messias. E nós tínhamos falado já que no tempo do Advento nós nos exercitamos no desejo para desejar a vinda de Deus. Aquilo que acontecerá independentemente de nós, porque Jesus virá, quer queiramos, quer não, Jesus virá, acontecerá. Jesus veio e Jesus virá no final dos tempos, mas nós precisamos desejar a sua vinda para que aconteça a vinda intermediária, isto é, aquela vinda na graça, aquela vinda no nosso coração, que nos preparará para a vinda final, para que a sua vinda seja amigável, benfazeja para nós, para que esta vinda final seja uma vinda para a alegria perfeita e eterna, e não para o nosso castigo final e eterno. Pois bem, então, durante o tempo do Advento, nós estamos nos preparando, nos exercitando nesse desejo, pedindo a Deus a graça de nós desejarmos a sua presença agora, no Espírito, na graça, para que com Ele possamos permanecer por toda a eternidade no céu. Pois bem, e os textos os textos litúrgicos, não apenas os textos evangélicos, os textos litúrgicos, eles querem também nos preparar para isso, querem nos ajudar a viver bem o tempo do Advento. Então é claro, vocês sabem, os textos, eles foram pensados e queridos para este tempo. A igreja pensou e escolheu para esta quarta-feira da primeira semana do tempo do Advento, que toda a igreja refletisse a respeito destes textos. E eu gostaria então de me deter um pouco sobre o texto evangélico, pensado e querido pela igreja. E nós poderíamos nos perguntar, por que esse texto no tempo do Advento?
Tá bom, Jesus aqui está curando muitas pessoas, e depois Jesus multiplica os pães, multiplicação esta que aconteceu de fato, né? Jesus de fato multiplicou os pães e deu de comer a uma multidão, multiplicou os 7 pães e alguns peixinhos, e com ele alimentou uma multidão, e multiplicou de tal maneira os pães e os peixes, que uma quantidade muito maior no final sobrou. Então o fato histórico aconteceu, mas aquele fato histórico era sinal e prenúncio de um outro pão, de um pão muito mais excelente, que na verdade não é mais pão, mas corpo, sangue, alma e divindade, a Eucaristia. Então esta multiplicação dos pães é um sinal, é um prenúncio da Eucaristia que nos seria dada abundantemente, para que todos nós pudéssemos saciar a nossa fome de Deus. Pois bem, então o texto evangélico foi escolhido, e nós podemos encontrar 2 motivos, dentre outros, 2 motivos que explicam o porquê deste texto neste tempo do Advento. Estamos aqui no Evangelho de São Mateus, no capítulo 15, no versículo 32, Jesus diz assim: tenho compaixão da multidão. Isto é, a razão pela qual Jesus leva o seu coração conceder essas graças abundantes é a sua compaixão, é a sua misericórdia. Diz aqui, o Evangelho começa dizendo que Jesus estava às margens do mar da Galileia, e que numerosas multidões se aproximavam dele, levando coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes, e Jesus os curou. E Jesus isso fez por causa da sua compaixão, mas não apenas, nem primeiramente uma compaixão visando um bem criado, um bem para este mundo, para que o cego voltasse a ver as coisas criadas, o mudo voltasse a falar, mas Jesus os curou para lhes abrir o coração à fé, para que eles vissem algo além das coisas criadas, para que eles se abrissem a Jesus, o verdadeiro Messias, o Salvador. Então todas as graças, sejam elas presentes nas Sagradas Escrituras, sejam elas na nossa vida, todas as graças de Deus devem nos conduzir ao desejo do céu, porque se nós alcançamos graças neste mundo e nos fechamos nelas, elas se convertem em ídolo, e a finalidade delas é perdida, é desviada, porque tudo aquilo que Deus de bom nos concede, e tudo aquilo que de triste Deus permite, ou até mesmo algumas coisas pode nos enviar, isso Ele faz para que nós nos detenhamos, para que nós nos voltemos para aquilo que verdadeiramente importa: o céu, a salvação das nossas almas, a nossa felicidade eterna. Então a primeira coisa que nós precisamos pedir a Deus é isso, que Ele direcione os nossos olhos e o nosso coração para o alto, corações ao alto. O nosso coração está em Deus, porque senão nós tenderemos a fixar os nossos corações simplesmente nas coisas aqui da terra, mesmo que sejam dadas por Deus, como foi o caso aqui das graças concedidas aos coxos, aos aleijados, aos cegos, aos mudos e aos doentes. Mas essas graças foram concedidas a eles para que eles se voltassem para o alto, para que eles se voltassem para Deus. Mas em todo caso, essa superabundância de graça e essa misericórdia sem limites, elas são um sinal
da chegada do Messias. Por isso que é um texto tão adequado para o tempo do advento, em que nós nos preparamos para a chegada de Deus. Ele que diz que ele não veio quebrar a cana rachada, ele não veio apagar a chama que ainda fumega, mas ele vem cheio de misericórdia, ele vem para salvar, ele vem para os doentes. Meus irmãos, se nós então, percebendo o nosso coração doente, o nosso coração como uma chama fumegante, isto é, o nosso coração não como um braseiro de amor a Deus, mas uma chama fumegante, né? Uma brasa fumegante, um amor pequenininho, amor, mas pequenininho, fé, mas fraquinha, quase se apagando, né? Um desejo de buscar as coisas do céu, mas um desejo tão fraco como a cana rachada. Qualquer coisinha, treque, a cana quebra, porque ela não tem sustância, ela não tem firmeza. Então, se você olha para dentro de você mesmo, de você mesma, e se vê tão debilitado, tão enfraquecida, você pode olhar para nosso Senhor e dizer: Senhor, Tu vieste para mim, Tu vieste para não apagar a brasa fumegante, para não quebrar a cana rachada, Tu vieste para os doentes, Tu vieste salvar o que estava perdido. Ajuda-me, Senhor. Concede ao meu coração uma fé mais forte. Concede, Senhor, ao meu coração um desejo firme das coisas do alto, das coisas do céu. Tu tiveste, Senhor, compaixão da multidão, tende compaixão de mim. Então, neste tempo claro que esta oração pode ser feita sempre, mas neste tempo do advento, de uma maneira mais propícia, de suplicar a misericórdia de Deus, porque Ele vem para salvar, Ele vem e não quer amedrontar ninguém, por isso Ele vem pequenininho, Ele vem na carne, Ele vem criança, Ele vem na fragilidade, para alcançar os nossos corações. Então, nós poderíamos dizer que uma primeira aplicação deste Evangelho para o tempo do advento é mostra a misericórdia de Deus, a sua compaixão sem limites, que é um sinal da sua chegada, né? Que é um sinal do início dos tempos messiânicos. Mas nós podemos fazer também uma segunda aplicação. Jesus diz, versículo 32, tenho compaixão da multidão. E Jesus então, vendo aquela multidão com fome, vendo aquela multidão empobrecida e enfraquecida, Jesus multiplica os pães e lhes dá de comer. Meus irmãos, a igreja, desde as suas origens, nunca teve dúvidas de pegar este acontecimento histórico, mas tirar dele um significado a mais. Além da compaixão de Jesus, que dá de comer àquela multidão que tinha fome, este evento nos faz recordar da compaixão de Jesus, que nos deu um outro pão, que nos deu a Eucaristia. E assim como este povo faminto recebeu o pão que lhes alimentou o corpo, nós famintos devemos receber o pão que alimenta a alma. Que assim como o povo faminto no deserto recebeu o maná que lhes alimentou o corpo e lhes fortaleceu a fé na providência de Deus, mas recebeu o maná que lhes alimentou o corpo, eles que com fome desejaram o pão e que Deus lhes concedeu o pão, nós precisamos com fome
com fome de Deus, desejar o pão do céu, para que o Senhor alimente a nossa alma. E aqui vem o gancho com o tempo do advento. Lembra que eu falei que no tempo do advento nós vamos nos exercitar no desejo, e nós iremos pedir, e aqui é um ensinamento, mas nós precisamos pedir a Deus: Senhor, me ajuda, Senhor, aumenta o desejo da Tua presença na minha vida, aumenta, Senhor, a minha fome de Ti, que eu Te deseje, que eu tenha fome de Ti, que eu tenha sede de Ti, mais do que eu sinto necessidade de comida, quando estou com fome, mais do que eu sinto necessidade de bebida, quando estou com sede, que eu tenha consciência de que eu necessito da Tua presença, de que eu sem Ti não sou nada, de que a criatura sem o Criador se esvai, de que sem Jesus nós não podemos nada. Então que nós, durante este tempo do advento, nós iremos pedir a Deus que Ele nos conceda esta santa sabedoria e esta fome, porque se nós não tivermos consciência de que temos fome de Deus, nós iremos querer saciar esta fome que existe em nós, esta realidade de não plenitude, nós iremos querer completar com outras coisas criadas. Então que nós tenhamos essa consciência: o meu coração é insatisfeito porque ele precisa de Deus. O meu coração está constantemente se sentindo incompleto, como que faltasse algo, porque existe na minha alma um espaço que precisa ser preenchido por Deus. Podemos dizer de uma outra maneira: existe um buraco no homem do tamanho de Deus. Em todos nós existe um buraco, existe um espaço que, se Deus não preencher, nós iremos colocar coisas, dinheiro, prazeres, viagens, conforto, saúde, busca de saúde, busca de beleza, tanta coisa, e nada vai preencher. Você pode até alcançar o dinheiro, mas o buraco, o vazio continua ali presente. Aí você tem um ótimo casamento, mas o vazio continua ali incomodando. Aí você tem os filhos que você gostaria de ter, e os seus filhos são uma bênção, mas o buraco continua ali presente. Aí você diz: não, mas se eu tiver dinheiro, se eu tiver um emprego muito bom que me ajude a viajar muito, eu vou ficar mais feliz. Aí você viaja e o buraco ainda ali está presente, porque existe um buraco dentro de nós que só Deus pode preencher. Então, quando você pede a Deus que lhe conceda esta sabedoria, isso fará com que você busque Deus e deseje a Deus mais do que você deseja a comida quando com fome você está. Pois bem, assim como o povo no deserto desejou o maná e o maná recebeu, assim como o povo hoje no Evangelho, com fome, desejou comida e Jesus lhes multiplicou os pães, nós precisamos desejar Jesus para recebê-lo na Eucaristia. Meus irmãos, a preparação anterior é tão importante, se não até mais importante, do que aquilo que nós fazemos depois que recebemos a Eucaristia. Nós falamos aqui muitas vezes da importância e da necessidade de fazer ação de graças depois que você recebe a Eucaristia. E isso é importante, é importantíssimo. Mas a preparação que antecede o meu recebimento da Eucaristia, ela é importantíssima, porque a ação de graças depende dela. Porque se eu não me preparei para receber a Eucaristia, se eu não desejei receber a Eucaristia, se eu não despertei a minha fome de Deus, a minha fome da Eucaristia, quase que irremediavelmente eu vou recebê-la com indiferença. Eu vou recebê-la e não vou rezar suficientemente. Por quê? Porque eu não me preparei para despertar esta fome, como que para dizer à minha alma: desperta,
Tu tens fome de Deus. Senhor, concede-me esta clareza para que eu perceba de que se eu tiver a Ti, eu tenho tudo, mas se eu tiver tudo e não tiver a Ti, eu não tenho nada. Santa Teresa vai dizer isso de uma maneira muito mais bonita, né? Quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta. Então, quando você tem esta consciência de que Ele é o verdadeiro alimento da sua alma, ora, você já se prepara, né, com antecedência. Imagine que maravilha se nós que participamos da missa diária, se você então na noite anterior já estivesse se preparando para receber o amado da sua alma no seu coração, e você fosse dormir, né, com aquela ânsia de que o dia amanhecesse logo, para você poder, ouvindo a sua palavra, se alimentar com a sua palavra, e entrar na fila da comunhão, e quando o sacerdote dissesse corpo de Cristo, você dissesse amém, e recebesse Jesus. Quer dizer, e isso acontece quando nós amamos muito uma pessoa e vamos com ela nos encontrar. Isso acontece quando você vai fazer uma viagem muito interessante e você quase que não dorme no dia anterior, esperando que o dia logo chegue para que você viaje. Então nós precisamos ter isso com Deus, esta fome de Deus, para que você participe da missa com fruto, para que você receba a Eucaristia com devoção, com piedade, com adoração, de modo que a ação de graças que você fará depois que você recebe a Eucaristia será uma necessidade e espontânea, porque o seu coração está abrasado de amor. Então vamos lá, vamos aprender a nos preparar anteriormente para receber a Eucaristia. É claro, a preparação imediata se dá agora, mas a preparação mais longínqua se dá, digamos, se a sua missa é pela manhã, se dá pelo menos desde a noite do dia anterior, em que você começa, né, a despertar o seu coração para a fé. Eu não estou aqui falando de sentimentos, estou falando aqui de fé. Quando você, movido pela fé, você diz: nossa, amanhã eu vou receber Deus, eu vou receber Jesus Cristo, seu corpo, sangue, alma e divindade. Eu vou recebê-lo no meu corpo de uma maneira, imagine, é porque nós estamos tão acostumados com a nossa fé, que não nos espantamos, que não nos maravilhamos, mas eu vou recebê-lo no meu corpo de uma maneira mais sublime do que quando a Virgem Maria o carregou no seu ventre, porque nós recebemos o corpo de Cristo ressuscitado. O corpo de Cristo na Eucaristia é o corpo de Cristo ressuscitado. Então, mas nós, como nós não refletimos a respeito da nossa fé, nós perdemos a oportunidade de crescer em piedade, em devoção, em amor, em adoração. Então, o tempo do advento é o tempo em que nós nos exercitamos no desejo, para que Ele venha. Mas o Senhor, Ele virá, quer queiramos, quer não. Mas a sua vinda final será maravilhosa, será para a nossa alegria e para a nossa salvação, se nós nos exercitarmos no desejo da sua vinda intermediária, que acontece na nossa oração, que acontece em cada penitência, em cada ato de caridade que nós fazemos, que acontece em cada sacramento que nós devotamente acolhemos na nossa alma. Que nós hoje então, meus irmãos, peçamos a Deus que nos conceda esta fé, para que nós cresçamos cada vez mais no desejo da sua presença na nossa alma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.